Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Pérez. Eu sou professora de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Lei Orgânicas. Hoje nós vamos ver uma lei orgânica muito interessante, que é a Lei Orgânica do município de Guarulhos, tá? Então nós vamos ver uma lei específica. Para quem não está familiarizado com o concurso e com esse mundo de leis orgânicas, eu vou fazer uma introdução rapidinha para você entender qual que é a disciplina e por que cai nos concursos municipais a lei orgânica. Nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei mãe. Essa Constituição Federal, ela é para todo o país, para todo o território brasileiro. Já os estados, cada estado tem a sua Constituição estadual, que vai regular algumas regras mais locais, então regras daquele estado. Constituição do Estado de São Paulo, Constituição de Minas Gerais, Constituição da Bahia e assim por diante. E aí, cada município vai ter sua lei orgânica. Os municípios e o Distrito Federal terão suas leis orgânicas. E daí, se você não teve ainda constitucional, eu vou te alertar para correr lá ver constitucional. Por quê? Eu preciso que você entenda que o município, ele é um ente federado. O que quer dizer ser um ente federado? Quer dizer que ele faz parte da República Federativa do Brasil, ele compõe a República Federativa do Brasil. Então, nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aqui, nessa aula, a gente vai falar exatamente desse ente federado, o município. Só que eu não vou falar características gerais, eu não vou falar o que a Constituição Federal fala. Eu vou falar o que a lei orgânica do município específico de Guarulhos fala. Aí você pode me falar, professora, eu já estudei para o concurso municipal de Itanhaém, eu já estudei para o concurso municipal da grande capital, São Paulo, ou para Sorocaba. Posso usar a mesma aula que eu estudei antes, a mesma lei orgânica de antes? E eu vou te falar não. Por que não? Porque cada município tem a sua lei orgânica. Algumas coisas vão se repetir? Claro. Na verdade, a maioria das leis orgânicas, elas vão ter muito da Constituição Federal. Elas vão ter muitas partes que são cópia da Constituição Federal. Então, muita coisa vai coincidir. Porém, cada município pode regular alguns interesses locais de formas diferentes. E nós vamos ver até que eu achei bem interessante a Lei Orgânica de Guarulhos, que ela tem uns artigos bem diversos de outras leis orgânicas que eu já vi, e é até por isso que eu vou trazer em aula. É óbvio, nós não vamos conseguir ver a lei orgânica inteira, isso não seria possível, e eu acho que nem você que está estudando para o concurso vai conseguir ver ela de forma inteira. Mas é importante que a gente saiba o que normalmente se cai em concurso e o que normalmente os municípios cobram. E como ela tem uns detalhinhos diferentes dos outros municípios, eu acho interessante trazer para vocês, tá? Então vamos iniciar com nossos slides, vamos dar uma olhadinha como que inicia a Lei Orgânica de Guarulhos. Olha lá como que ela traz as primeiras informações. Então, a Lei Orgânica do município de Guarulhos traz no seu artigo 1º uma cópia da Constituição Federal. Só que aqui você tem que tomar um super cuidado, porque ela fala assim, ó, no artigo 1º, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. O legislativo e o executivo. E aí eu paro e te pergunto, você já ouviu falar disso? E você sente falta de alguém aí? Executivo e legislativo. Sente falta de alguém? Eu sinto falta do judiciário, né? Mas, na verdade, é porque o artigo 2º da Constituição Federal fala que são independentes e harmônicos entre si os poderes da União. E daí fala o legislativo, o executivo e o judiciário. Nos municípios não tem judiciário. Nos municípios são só executivo e legislativo. Como nos municípios são só executivo e legislativo, eles acabam sempre colocando nas leis orgânicas
esse artigo mostrando que eles só estão obedecendo à Constituição Federal. Não teria como o município prever um judiciário, tá? Então, eles estão fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V com adaptação da Constituição Federal. Então, esse artigo 1º traz exatamente, e o que é importante aqui, deixa eu até grifar para a gente lembrar, o que é importante aqui é que eles são independentes e harmônicos, tá, pessoal? O executivo e o legislativo dos municípios, eles têm que ser sempre independentes, eles não dependem um do outro, só que eles têm que ter uma convivência harmônica, tá? Pense que o executivo é o prefeito. Nos municípios, e aqui nós estamos falando de Guarulhos, o executivo é o prefeito, é quem vai administrar a cidade. E o legislativo é a Câmara de Vereadores, é os vereadores, tá? Os vereadores aonde? De onde? De Guarulhos, ok? Nós estamos falando exatamente de Guarulhos. E aí, pessoal, o parágrafo único desse artigo 1º da Lei Orgânica, ele fala o seguinte: o cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas na Lei Orgânica e na Constituição da República e do Estado. Então, a regra é que aquela pessoa, o cidadão, aquela pessoa que está exercendo a função em um dos poderes, por exemplo, o prefeito, está no executivo, ou está exercendo a função no legislativo, por exemplo, um vereador, não vai poder exercer em outro, a não ser pelos casos previstos na Constituição Federal, na Constituição do Estado e na Lei Orgânica, ou seja, pelas exceções. Eu não vou trazer todas aqui, tá, pessoal? Porque é muito raro cair as exceções, mas a Constituição Federal prevê que pode, por exemplo, um vereador ser um escrevente do judiciário, pode um prefeito ser um escrevente do judiciário, então pode trabalhar em dois ambientes, só que tem as regras para seguir. E eu não vou entrar nisso aqui porque já seria matéria de constitucional, tá? Mas o importante aqui é você lembrar que a regra que a Lei Orgânica traz é que quem está em um poder não pode exercer função em outro poder, ok? E aí, nós temos o artigo 2º. O artigo 2º da Lei Orgânica de Guarulhos fala o seguinte: são símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino. Isso é praticamente todos os municípios, a maioria dos municípios é a mesma coisa. Parágrafo único. É obrigatório o hasteamento, ou seja, levantar a bandeira do município em prédios do Estado e de unidades da administração federal e de qualquer tipo. Então, vai ter que ser sempre nos prédios do Estado e federal, da administração federal, que estiverem no município de Guarulhos, vai ter que ter uma bandeira de Guarulhos também, tá? Uma bandeira do município de Guarulhos, além da bandeira nacional e a bandeira do Estado. E o artigo 3º traz que a fundação do município será comemorada no dia 8 de dezembro. Pessoal, o artigo 1º cai. O artigo 2º e 3º já são mais raros de cair, tá? Então, eu só dei uma passadinha pra gente só não perder, já que eram curtinhos. Agora, o artigo 4º, a Lei Orgânica de Guarulhos traz, a partir do artigo 4º, na verdade, traz os princípios fundamentais. Ela fala o seguinte: os poderes públicos assegurarão, no âmbito do município e no limite das respectivas atribuições, os exercícios dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira previsto na Constituição da República. Ou seja, de vez ele repetir, de vez a Lei Orgânica repetir os fundamentos da Constituição da República, que vocês vão aprender lá em Constitucional, de vez a Lei Orgânica repetir, ela falou, gente, ó, olha lá os fundamentos da República. Vocês vão olhar lá o Sociedade Plu, que é o fundamento da República, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralidade de direitos políticos. Vão olhar lá e já tá tudo certo. De vez eu escrever de novo, a Lei Orgânica remete para a Constituição Federal, ok? Então, ela só direciona de forma bem tranquila. Já o artigo 5º, que aí eu acho que começa uma mudança que eu não me recordo de ter visto em outra lei orgânica, o artigo 5º e o parágrafo único, então por isso que eu acho interessante. Olha o que o artigo 5º fala: é assegurado a
habitante do município, nos termos da Constituição Federal e Estadual e desta lei orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ao transporte, à habilitação e ao ambiente equilibrado. Esse artigo 5º, ele é o artigo 6º da Constituição Federal. Só que eu não entendi direito porque eles colocaram dessa... Eu entendi direito, mal dizer, né? Assim, eu não sei quando foi feita a lei orgânica, o que o legislativo do município de Guarulhos pensou, porque, na verdade, poderia... Quando ela remeteu no artigo 4º, já estava incluído, porque no artigo 4º, ó, quer ver? Aqui no artigo 4º, ela já falava dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. E tudo isso daqui que ela acabou de falar aqui é exatamente o artigo 6º da Constituição Federal. Mas tudo bem, tá? Ela tá reforçando os direitos, não tem problema. Ela não diminuindo direitos, tá tudo certo. Agora, se ela diminuísse, seria inconstitucional. Como ela tá só repetindo os direitos de forma exaustiva, não tem problema, ok? Mas fiquem espertos com essas questõezinhas. Agora, o parágrafo único me chama atenção e eu acho possível vir numa prova. Olha o que o parágrafo único fala. Ele fala sobre o crime de racismo que está na Constituição. Mas eu nunca tinha visto em nenhuma lei orgânica repetir. Não estou dizendo que não exista. Eu não conheço todas as leis orgânicas do Brasil, né? Obviamente. Mas, até porque são mais de 200. Mas eu não me recordo de ter, já das tantas leis orgânicas que eu já lecionei, eu não me recordo de algo parecido. Então, eu achei interessante trazer. Ele fala que o crime de racismo previsto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, quando devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, será punido no âmbito municipal, com a cassação do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura, quando o agente for proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento ou agir por sua orientação. Então, ele cria uma punição para o crime de racismo quando for praticado em estabelecimentos que têm autorização do município para funcionar. Ele cria uma nova punição, falando que se o local cometeu racismo, vai ser cassado o alvará de funcionamento do lugar. Eu nunca tinha visto isso, nenhuma lei orgânica. Então, é aquelas coisas, né? Concurso público, a gente já vai ficando viciado, casca grossa em concurso. Quando aparece uma coisa, uma lei orgânica que eu nunca vi, eu acho bem prudente vocês ficarem espertos, porque pode cair, ok? É, assim, um prato cheio para o examinador, porque o examinador pensa assim, a pessoa está estudando para vários concursos municipais, aí se eu coloco uma coisa que só tem em Guarulhos, fica mais fácil de o candidato errar, né? Então, isso aqui é importante você lembrar, que no município de Guarulhos, o crime de racismo também tem uma punição para o local que foi praticado o crime, a pessoa que praticou o crime for proprietária de algum estabelecimento comercial, com a cassação do alvará de funcionamento. Eu nem saberia agora te dizer se isso seria constitucional ou inconstitucional, mas tá lá na lei orgânica, pode cair na prova, ok? Só vou ficar refletindo aqui comigo mesma. Então, vamos lá. E aí, nós temos o artigo 6º da Constituição Federal, pessoal. O artigo 6º da Constituição Federal, ele fala... Da Constituição Federal. Desculpa, pessoal. O artigo 6º da Lei Orgânica já é costume. O artigo 6º da Lei Orgânica fala que todo poder é naturalmente privativo do povo. Claro, a Constituição fala emanado do povo, dá na mesma. Então, todo poder é naturalmente privativo do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente pelos seus representantes legais. Pessoal, indiretamente, aqui ele fala da democracia. Aqui, o que ele faz no artigo 6º é retratar a nossa democracia direta e indireta, igual a Constituição. E o que a lei orgânica fala? Que vai poder ter no município a democracia direta, pode ser exercida diretamente pelo povo ou indiretamente. Ela não fala, mas assim, presume-se que você, que viu o constitucional, saiba que indiretamente é quando a gente elege as pessoas, quando a gente coloca representantes. Por isso que ela fala indiretamente por seus representantes eleitos. Quando você vota nos vereadores, você está exercendo essa democracia indireta. Então, você está agindo com o seu poder de povo, só que indiretamente, por seus representantes eleitos. Quando é diretamente, é o que a gente chama de plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Aí a gente está falando de democracia direta, ok? E o artigo 7º da Lei Orgânica fala que o município de Guarulhos reger-se-á por esta lei orgânica atendido os princípios constitucionais. Então, ela de novo joga para a Constituição Federal. Então, fala que a lei orgânica vai obedecer o que a Constituição Federal em seus princípios estabelece. Fechou? E daí ela vai, na verdade, ela vai trazer aqui, ó, o parágrafo único, que vai só explicar a parte da democracia direta e indireta para quem não tenha visto isso na Constituição Federal. Ela só está replicando a Constituição Federal. Ela fala, parágrafo único, a soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas e será exercida pelo sufrágio universal, que é pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, pelo plebiscito e pelo referendo, tá? Ela só tá explicando mesmo, não tem problema. Daí também ela vai adicionar pela iniciativa popular no processo legislativo. Iniciativa popular, pessoal, é aquilo que vocês conhecem de baixo-assinado, sabe? Eu quero que o município faça uma lei sobre X. Então, a gente colhe assinaturas e tenta passar para os vereadores essa lei. 5. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. E 6. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. E o artigo 8º, pessoal, vai falar que o município de Guarulhos, conforme os princípios constitucionais, entidade integrante e autonomia da República Federativa do Brasil, garantirá a vida digna a seus moradores e será administrado, 1. Com transparência de seus atos e ações. Transparência está seguindo o princípio da publicidade da Constituição. Lembra quando você viu lá na Constituição o artigo 37, que falava sobre os princípios da administração pública e falava do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um deles é esse, a transparência, que é a publicidade. Na verdade, aqui a transparência ela está honrando a publicidade. Segundo, moralidade. Mesma coisa que a moralidade da Constituição. 3, com participação popular das decisões. 4, com descentralização administrativa. O artigo 9º vai entrar no é garantido o direito de organização estudantil no âmbito do município. É garantido o direito de organização estudantil no âmbito do município. Então, o município poderá ter as ONGs estudantis, tá? Teoricamente, isso já poderia de qualquer forma, porque a Constituição Federal prevê que associações são livres e organizações são associações. Mas a lei orgânica que reforça esse poder das organizações estudantis. Aí, pessoal, aqui é importante, aqui a gente vai começar uma parte mais técnica, mas também muito importante. Ali a gente viu a introdução da lei orgânica, né? Do artigo 1º até o artigo 9º foi uma introdução. Aqui a lei orgânica vai entrar numa parte mais técnica, que é a Câmara Municipal, que é o poder legislativo. Lembre-se sempre, quando a gente falar em poder legislativo, em regra geral, nós temos o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais dos municípios. Aqui a gente vai falar só sobre a Câmara Municipal, porque é o único poder legislativo de Guarulhos, certo? Que é um município. Então, a lei orgânica vai trazer o seguinte: o artigo 10 fala: o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, por meio do voto direto e secreto. Uma das informações importantes aqui para você lembrar para a prova é que vereador acima de 18 anos. Vereador acima de 18 anos. E você vai falar, professora, mas é óbvio, menor de idade não pode ser vereador. Nós temos duas questões aí. O menor de idade pode votar, né? Porque de 16 anos para cima já pode votar, então não é tão óbvio que vereador seria a partir de 18, na minha concepção. E os outros cargos do legislativo não podem a partir de 18. Por exemplo, o deputado estadual é a partir de 21. O deputado federal a partir de 30, o senador a partir de 35. Então, não é tão óbvio assim, tá? Mas o vereador realmente é a partir de 18, ok? Lembrar que o voto é proporcional e lembrar
que tem que estar com os direitos políticos ativos, tem que estar no exercício dos direitos políticos, não pode estar nem suspenso e nem ter perdido os direitos políticos, ok? O artigo 11 vai falar um pouquinho sobre o que cabe à Câmara. Aqui com vocês, pessoal, obviamente, eu não vou conseguir colocar na cabeça de vocês tudo o que cabe à Câmara Municipal, né? Então, eu vou pedir que vocês leiam com atenção em casa, de forma pausada, e vão tentando meio que decorar. Ah, professor, eu queria aprender o que cabe à Câmara. Não é esse o objetivo para passar no concurso, né? No concurso não dá tempo de aprender todas as disciplinas e não vai ser interessante para você. Então, o artigo 11, ele vai trazer uma informação importante. Ele vai falar, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Então, nesses casos aqui que ele vai relatar no artigo 11, precisa da sanção do prefeito, ou seja, precisa que o prefeito concorde ao final, sanção do prefeito, dispor sobre matérias de sua competência e especialmente, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, lembre-se desse interesse local, por favor, sempre cai isso em prova. O município não pode legislar sobre interesse do município do lado e nem sobre interesse estadual e federal. Só pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ok? 2. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Isenções e anistias fiscais são formas de perdão de dívida. É uma forma de perdão de dívida, ok? E a remissão de dívidas também é um perdão, né? A remissão é perdão, tá? 3. Votar a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. A gente está falando do dinheiro do município. Quem vai organizar o dinheiro do município, quem vai fazer a parte de orçamento anual e quais são as metas, né, que é o plano plurianual e as diretrizes, vai ser tudo a Câmara dos Vereadores com a sanção do prefeito, tá? 4. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Então, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e a operação de crédito, bem como a forma de meios de pagamento. Também é lidar com o dinheiro do município. 5. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 6. Autorizar a concessão de serviços públicos. 7. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. 8. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Pessoal, a concessão de direito real de uso de bens municipais é conceder o direito que a pessoa tenha o direito daquele bem, de usar aquele bem durante um tempo, tá? A concessão administrativa tem mais a ver com administrar aquele bem. Por exemplo, quando um quiosque vai se instalar dentro de um cemitério municipal, por exemplo, esse quiosque tem que ser pedido autorização de direito de usar o bem público, direito real de uso de bens municipais. Esse autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais já caiu em um concurso de Guarulhos, tá? Depois eu vou tentar achar a questão para trazer para vocês. Já caiu no concurso de Guarulhos, perguntando se era da competência, acho que do prefeito, ou se era da Câmara dos Vereadores. E aqui a gente tá vendo que é da Câmara com a sanção do prefeito. Por isso tem que ler esse rol, essa lista várias vezes. E ela continua. Olha o 10. Autorizar alienação de bens imóveis. Alienar, pessoal, é vender. Então, toda vez que o município for vender bens imóveis, ou seja, casas, prédios, toda vez que o município for vender, não é das pessoas do município, dos cidadãos. Não é dos cidadãos. Aqui é os bens do próprio município, tá? Tinha uma escola que era o município tinha um imóvel que era uma escola. Mas agora ele já mudou a escola de lugar e aquele imóvel está vazio. Ele quer vender. Para autorizar a venda, o prefeito quer vender esse imóvel. Para autorizar a venda, precisa passar pela Câmara dos Vereadores e só depois a sanção do vereador. 10. Autorizar a aquisição. Do mesmo jeito que autorizar a venda, que é a alienação, autorizar a compra, a aquisição de bens imóveis,
salvo quando se tratar de doação sem encargo. 11. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e assegurada a participação popular. Então, toda vez que eu tiver que falar sobre criar, organizar e suprimir distritos, que são praticamente sedes administrativas do município, né, partes do município, eu vou ter que fazer também quem vai ter que fazer é a Câmara do município. 12. Criar, alterar e extinguir cargos públicos. Então, toda vez que vai criar concurso público, vai criar o cargo público e fixar os respectivos vencimentos. O salário vai ser feito pelo Legislativo, pela Câmara dos Vereadores. Então, toda vez que vai criar, vou criar 10 cargos de professor municipal, vai ter que ser feito pela Câmara dos Vereadores, ok? Não é pelo prefeito. Mais um pouquinho desse rol exaustivo, né? Aprovar o plano diretor. Plano diretor é importante, pessoal, isso vocês têm que lembrar para a prova. Plano diretor, a Constituição fala que tem que, a partir de um número de habitantes, é obrigatório o município fazer, e Guarulhos tem que fazer. Então, aprovar o plano diretor e a legislação de natureza edilícia e urbanística é competência da Câmara dos Vereadores, com a sanção do prefeito. 14. Esse 14, pessoal, foi declarado inconstitucional. Então, eu nem vou ler ele para vocês, tá? Eu tirei ele daqui. Se você tiver com a lei orgânica aí, já risca, não fica lendo o que tá inconstitucional, porque senão vai confundir sua cabeça. Porque esse 14 tá lá ainda expressamente na lei orgânica, só que já tem uma declaração de constitucional, então ele não é mais aplicado. É como se tacitamente eu tirasse ele da lei, tá bom? Então, eu tirei ele expressamente aqui para você não se confundir. 15. Delimitar o período urbano, ou seja, estabelecer onde vai ser o período daquele município, também a Câmara dos Vereadores, o Legislativo. 16. Autorizar a alteração da denominação de próprios vias e logradouros públicos. Então, quando a gente vai mudar o nome de ruas, de logradouros, de vias públicas, vai ter que ser feito pela Câmara dos Vereadores. E 17, dar denominação a próprias vias e logradouros públicos. Então, tanto para alterar como para criar novos nomes próprios de vias e de logradouros públicos, vai ter que ser feito pela Câmara do município, ok? E o artigo 12, pessoal, vai trazer a Câmara compete privativamente as seguintes atribuições. Então, lá, a gente acabou de ver todos do artigo 11, você vai decorar da seguinte forma, você vai fazer uma tabelinha aí, falando que o artigo 11, ele é competência da Câmara, ou seja, do Legislativo, mas depende da sanção, da autorização do prefeito, depende da assinatura do prefeito. Aqui o artigo 12 é só a Câmara dos Vereadores, sem o prefeito. Então, isso pode cair no seu concurso. Ele pode perguntar, a Câmara compete privativamente as seguintes atribuições e colocar uma hipótese que é da sanção do prefeito, tá? Entendeu? Ele pode fazer esse joguinho com você, tem que tomar cuidado. E daí você vai ser esperto e vai ver que não, esse caso é um e esse caso é outro. Aqui, ó, por exemplo, eleger sua mesa. Quem vai ser a mesa da Câmara dos Vereadores? Quem são os vereadores que vão participar da mesa? Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. Elaborar o seu regimento interno da Câmara. Organizar os serviços administrativos. Vejam que são questões muito mais ligadas à Câmara dos Vereadores do que ao município em si. Quando a gente estava falando de município, dependia da Câmara dos Vereadores e também do prefeito. Quando a gente começa a falar aqui só sobre funções da Câmara, são coisas que afetam mais a própria administração da Câmara. Olha lá. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos, conhecer de sua renúncia e afastá-lo definitivamente, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito, porque nós temos o controle entre o legislativo e o judiciário, né? Eles têm o freios e contrapesos que um controla o outro. Autorizar o prefeito por necessidade de serviço a ausentar-se do município por mais de 15 dias. Fixar no final de cada legislatura para a seguinte os subsídios e a verba de representação do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Criar comissões especiais de inquérito. Isso aqui é CPI, né? As comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que requerer pelo menos 1/3 dos seus membros com aprovação da maioria absoluta.
solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, convocar os secretários municipais para prestar informações sobre matéria de sua competência, autorizar referendo e convocar plebiscito, tudo só a Câmara que faz, sem precisar do prefeito. Deliberar mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna, conceder título de cidadão honorário, sabe aquela plaquinha? Cidadão de Guarulhos, aqui em Sorocaba é cidadão sorocabano, mas de Guarulhos cidadão, não sei como que fala aí, mas é aquela plaquinha de cidadão honorário, é a Câmara dos Vereadores que fornece. Julgar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, no caso previstos em lei. Todo competência da Câmara dos Vereadores. Julgar as contas do prefeito e da mesa. Essa aqui é legal porque é as contas, tá? As contas têm que ser pela Câmara. Zelar pela preservação de sua competência, sustando os atos normativos do Executivo e exercer com auxílio do Tribunal de Contas do Estado a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês inicialmente sobre a lei orgânica. Nós vamos ter mais aulas de lei orgânica, mas eu já vou alertar para vocês fazerem uma tabelinha aí na casa de vocês. Colocarem esse rol que a gente viu no artigo 11 como competência da Câmara Municipal com sanção do prefeito. Não tenha preguiça, faça esse rol. E daí coloca o rol depois do artigo 12, competência privativa da Câmara Municipal, ou seja, sem interferência do prefeito. Escreva os dois e tente visualizar e decorar, porque a sua prova vai inverter os dois. Eu já vi questão assim em Guarulhos. Eu vou trazer na próxima aula, vou tentar achar essa questão e vou trazer na próxima aula pra gente responder, ok? Espero que esse início tenha te ajudado, que você esteja entusiasmado com o curso de Guarulhos, vai dar tudo certo, você vai ser um funcionário público municipal, vá estudando que você daqui a pouco já é aprovado, ok? Nos vemos nas próximas aulas, pessoal. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Agente de Administração para o concurso IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Nós montamos o curso online completo. Essa aula é uma degustação para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção de como funciona. E se você gostou, chegou até aqui, né? Continue, porque eu tenho um recado importante para você. Nós montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Um curso online completo, focado, inclusive focado na banca, tá? VUNESP. Bom, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber os dados de acesso no seu e-mail e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você também terá acesso ilimitado. Durante um ano, o curso fica válido para você acessar e serve como base, né? Esse curso acaba servindo como base para outros, tá? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma grande diferença, principalmente na parte de conhecimentos específicos. Material em PDF das aulas. Isso aqui é o seguinte, nós transformamos os slides dos professores que eles gravaram em PDF para complementar os seus estudos. E além de tudo isso, gente, você vai ter um baita de um bônus, que é a redação corrigida. Serão 2 redações corrigidas pela nossa professora especialista em redação, tá? Você tem aula de redação no curso, vale lembrar. E além disso, 2 redações corrigidas por nossa professora. Beleza? Show de bola? E olha só, promoção especial de lançamento. Ó, seguinte, de R$ 497, você não vai pagar isso, ok? Você vai pagar apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Bom, aqui você pode adquirir o curso online preparatório para agente de administração e mudar a sua vida de uma vez por todas. Bom, então se você está a fim de começar os seus estudos, faz o seguinte.
clica no link que está abaixo aí do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só chamar um dos nossos consultores que o pessoal tira a dúvida na hora para você. Ou você pode também chamar na central do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo, galera? Show de bola? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fico te aguardando na plataforma, hein? Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos para valer. Valeu, grande abraço e até mais.